Infelizmente, no Brasil, já se tornou normal ouvirmos falar de algum escândalo na política. Frequentemente, esses escândalos atrapalham o desenvolvimento político no país e nos deixam perplexos pela proporção dos esquemas. Atualmente, os olhos do Brasil estão sobre a Operação Lava Jato. Mas você sabia que já existiram vários outros escândalos de corrupção? E você se lembra os nomes de algumas investigações já ocorridas? São tantos nomes que às vezes até nos fogem da memória. Então se prepare, porque você vai conhecer agora os maiores escândalos de corrupção no Brasil. Mas antes você já sabe, já se inscreva no canal e dê o seu joinha. Agora sim, puxa a vinheta. Olá, sou o Ismael Lopes. Beleza, galera? Eu sou o Tássio Laia. E frequentemente ouvimos falar de uma nova investigação que se inicia no Brasil. Isso porque quase todos os anos se descobre um novo escândalo de corrupção. Se fôssemos descrever todos, certamente teríamos que fazer uma série de vídeos ou passar horas em live. E para evitar isso, falaremos apenas dos 5 maiores. Anões do orçamento. Este escândalo ocorreu entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90. Nele, um grupo de congressistas se envolveu nas fraudes com recursos do orçamento da União. Eles foram descobertos e investigados em 1993, quando o caso se tornou conhecido e tomou grande proporção. Naquele ano, a CPI, batizada de Anões do Orçamento, investigou 37 parlamentares por suposto envolvimento em esquemas de fraudes na Comissão de Orçamento do Congresso Nacional. O relatório final pediu a cassação de 18 deles, mas apenas 6 perderam seus mandatos, enquanto 4 deles renunciaram e 8 foram absolvidos. A denominação anões foi pelo fato de que principais envolvidos no caso eram deputados sem grande repercussão nacional, ou seja, anões de poder, no Congresso Nacional. As investigações apontaram que os envolvidos teriam roubado mais de 100 milhões dos cofres públicos, com o esquema de propina para favorecer governadores, ministros, senadores e deputados. Escândalo dos sanguessugas. Esse escândalo de corrupção veio à tona em 2006, com a descoberta de uma quadrilha que tinha como objetivo desviar dinheiro público destinado à compra de ambulâncias. Em 4 de maio de 2006, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sanguessuga para desarticular o esquema de fraudes em licitações na área de saúde. Segundo a Polícia Federal, a organização negociou o fornecimento de mais de 1.000 ambulâncias em todo o país. A movimentação financeira total do esquema seria de cerca de 110 milhões, tendo iniciado em 2001. Após a Polícia Federal desencadear a operação, uma CPI mista foi criada no Congresso Nacional e investigou no total de 90 parlamentares. Dentre os investigados estavam 87 deputados e 3 senadores. Além disso, 25 ex-parlamentares eram suspeitos de fazer parte do escândalo. Na operação, foram presos assessores de parlamentares, ex-deputados e também funcionários de uma empresa acusada de montar o esquema de superfaturamento e pagamento de propinas. Na ocasião, o grupo ficou conhecido como a Máfia das Ambulâncias ou a Máfia dos Sanguessugas. Máfia dos Vampiros. Em 2004, a Polícia Federal descobriu uma organização criminosa que existia desde 1998. O grupo envolvia desde deputados até funcionários do Ministério da Saúde, além de vários empresários. As quadrilhas envolvidas competiram entre si na sobrefaturação de remédios e homoderivados, e por isso surgiu o termo vampiros na investigação. Em 2008, o Ministério Público Federal do Distrito Federal propôs ação de improbidade administrativa contra 7 pessoas e 3 empresas envolvidas. As denúncias indicaram que o grupo tinha desfalcado cerca de 2 bilhões de reais no Ministério da Saúde, através de faturas falsas e licitações fraudulentas. Operação Zelotes. Em março de 2015, a Operação Zelotes foi deflagrada pela Polícia Federal. O objetivo foi investigar um esquema de corrupção no Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CARF. O CARF é responsável por julgar os recursos administrativos de atuações contra empresas e pessoas físicas por sonegação fiscal e previdenciária. Conforme a investigação, alguns conselheiros suspendiam julgamentos e alteravam votos em favor de determinadas empresas em troca de pagamentos. Os relatórios indicam que conselheiros e servidores do CARF manipulavam a tramitação dos processos e do resultado dos julgamentos no Conselho. Os conselhos que julgavam os processos
estariam recebendo suborno para que se reduzissem ou até anulassem os valores das multas nos autos de infração emitidos pela Receita Federal. Estima-se ainda que até março de 2015, o prejuízo aos cofres públicos foi de 5,7 bilhões de reais, sendo que o montante em todos os processos investigados chega a 19 bilhões. Na operação, foram investigadas ao menos 70 empresas, dentre elas, alguns dos maiores grupos empresariais do Brasil. A PF chegou a intimar também o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a fim de esclarecer a suposta compra de medidas provisórias. Lava Jato. A Operação Lava Jato é um conjunto de investigações da Polícia Federal que ainda está em andamento. Tudo iniciou em março de 2014 e tem o objetivo de investigar crimes de corrupção ativa e passiva, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, organização criminosa, obstrução da justiça, operação fraudulenta de câmbio e recebimento de vantagem indevida. Dentre as 60 fases operacionais, estima-se que a Lava Jato tenha cumprido mais de 1.000 mandados e mais de 100 pessoas foram presas e condenadas. Estima-se que o valor total do desvio foi de 42,8 bilhões de reais. Nesses vários anos de operação, investigações e delações premiadas recebidas apontaram que membros administrativos da empresa Petrobras estariam envolvidos. Além disso, também foram apontados vários grandes políticos brasileiros, incluindo ex-presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A lista ainda contava com governadores de estados, além de empresários de grandes empresas brasileiras. Não é à toa que a Polícia Federal a considera como a maior investigação de corrupção da história do Brasil. O nome da operação foi devido a um dos investigados ser dono de um posto de combustíveis em Brasília. No local, havia uma casa de câmbio utilizada para evadir divisas do país e também um lava-jato. Isso aí, pessoal, vocês sabem muito bem que esses exemplos são poucos, comparado a muitos outros que existem. E esse cenário, infelizmente, vem se repetindo frequentemente em nosso país. Em sua opinião, quais medidas o governo deveria tomar em relação a esse assunto? Deixe sua opinião aqui nos comentários e também não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo. Até breve. Até mais!